Fala galera, Letícia na cena com mais um episódio do Giro Missionário. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, mas antes disso, roda a vinheta, produção. Seja bem-vinda. Hoje eu estou com uma grande amiga, Taliane. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Se apresenta um pouco, fala o seu nome, a sua idade, da onde você é. Então, meu nome é Taliane, eu sou de São Luís do Maranhão. Sim. Tenho 29 anos e atualmente eu tô morando aqui, né, em Atibaia. Tô morando na Jocum Ponte. Ah, legal. Para quem não conhece ou ainda não ouviu falar, a Jocum Ponte é uma base missionária, certo? Sim. Eu também faço parte dessa base. Explica pra gente um pouco o que é Jocum, assim, poucas palavras, bem breve, pro pessoal entender um pouco melhor, né? Então, Jocum, né, o significado é jovens com uma missão, mas nós não temos só jovens. Verdade. Mas a gente entende, né, isso como um comissionamento do Senhor sobre entender o ID de Deus e ir para as nações ou trabalhar ali onde você foi chamado para estar mesmo. Então a gente entende isso como um chamado de Deus mesmo, sobre as nações, sobre transformar o lugar onde a gente está através do que Deus conduz, né? Legal. E aí você veio do Maranhão para Atibaia. Sim. Deus convidou, foi um direcionamento. Na verdade, assim, a história é bem grande, vou tentar resumir. Mas eu entendi o chamado bem no comecinho da minha conversão. Eu me converti com 13 para 14 anos. Bem nova. Bem nova. Sim. E aí, para mim, foi algo bem esclarecedor, sabe? Porque não foi algo assim que alguém veio ou impôs, mas foi realmente uma revelação do Senhor sobre entender quem Ele é e adorar Ele por quem Ele é. E aí, nessa idade, eu já entendi isso. Que era o seu chamado. Na verdade, assim, eu entendi mesmo sobre o chamado com 15 anos. De ser missionária, Isso. assim, né? De tempo integral, vamos dizer assim. Eu fui em um congresso de jovens, e lá eu entendi através de uma pastora que estava ministrando. E aí o Senhor falou muito forte no meu coração sobre missões. E naquele momento eu fiquei meio sem entender, porque eu não entendia, tipo, o que significava. Como fazer, meu Deus, sim, agora vou viajar. Mas assim, naquele momento, assim, com 15 anos, eu entendi, eu abracei esse chamado. Amém. Então eu falei assim, não, é isso que Deus tem pra mim, então é isso que eu vou ser. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a trabalhar na minha igreja voltado para missões. Então eu achava que era somente aquilo. Então eu comecei a trabalhar com discipulado, evangelismo, com escola bíblica dominical. Então sempre assim, ativa na igreja, né? Então eu achei que o chamado era somente aquilo. Se limitava só naquelas quatro sim. paredes. Então, quando que você soube que é um mundo, né? Missão a gente realmente pode fazer na igreja, mas há outras áreas também que a gente precisa alcançar. Quando que você percebeu isso? E aí, assim, né, depois disso, depois que eu tava bem envolvida na igreja e tal, e aí passou muitos anos, né, então eu terminei o ensino médio, comecei a fazer faculdade, comecei a trabalhar, terminei a faculdade, fui pra pós, então tava tudo estável, né? Sim, foi vivendo a vida ali com os planos. E trabalhando, e continuando trabalhando na igreja e tudo, mas chegou um período, acho que foi em 2019, que o Senhor começou a falar mais forte comigo sobre missões e pediu que eu orasse, mas eu não tinha dimensão do que seria. Mas eu obedeci. Então eu comecei a orar mais específico sobre missões, sobre o que Deus queria comunicar. E ao longo dos meses, o Senhor foi intensificando esse desejo no meu coração, né? E aí eu compartilhei com os meus pais, só que como eu era
bem apegada com a minha família. É a parte que mais mexe, né? Falar de missão em família, Nossa. coração aperta. E aí eles, tipo assim, acreditaram e não acreditaram, né? Uhum. Achou que era, tipo assim, ela Vai tá emocionada, vai passar. Mas era algo que o Senhor começou a intensificar bem mais forte. No meu coração. E aí, tipo, eu tava trabalhando, tava fazendo um pós, como é que isso ia acontecer? Sim. Como é que de uma hora pra outra eu ia largar tudo? Você tava fazendo uma pós-graduação? Sim. Nossa. Tava estudando pra concurso, tava trabalhando na igreja, então, Sim. tipo assim, tava tudo certo. Mas no meu coração eu tinha feito tudo isso e eu cheguei, tipo, uma conclusão. É só isso. Faltando alguma Tá coisa. faltando algo, sabe? Quando você para e pensa. Eu já não tinha mais tanto tempo pra igreja por conta do trabalho, mas eu gostava de estar lá. E aí veio aquele sentimento, não, eu acho que tá faltando alguma coisa. E eu creio que já era o Espírito Santo me impulsionando, conduzindo, né? E acreditar que, cara, tem algo mais, né? Que Pra legal. você. E aí foi quando eu decidi, né? Eu não conhecia Jocum, em 2019 eu não conhecia. E eu comecei a orar sobre alguma organização missionária. Você me mostrar, e comecei a procurar e estudar, até que teve um prático de ETED na minha igreja. ETED é uma escola, né? Sim. De 5 meses, que tem um tempo teórico e o prático. Sim, que dura sim. 2 meses. Sim, né? sim. Eles ficaram os 2 meses lá na sua igreja? Não, eles foram fazer só um workshop. Então, eles ficaram bacana. 2 dias. Sim. Mas tempo suficiente pra te Nossa. apresentar. E quando, tipo, eu bati o olho, o Senhor já falou no meu coração, é por aí que você vai começar. Uau. É pela ETED. Aham. E ao contrário do que, assim, eu recebi o convite e obedecendo o chamado do Senhor, né? Mas eu não tinha noção. Onde isso tudo ia parar. Não, tipo assim, eu tava ali obedecendo, caminhando, mas, tipo assim, muito na fé e tal, mas sem saber, sabe? Quando Deus te convida a te dar você dá um passo, mas você não sabe onde você vai. Você não sabe onde você vai pisar e você fica naquela. Mas eu fui, né? E quando eu compartilhei com os meus pastores, com a minha família, todo mundo ficou em choque, E né? a sua mãe? Nossa! Então ali teve muito choro, sabe? Esse momento de se desprender, de sair, foi muito difícil pra mim. E também pra minha família, pra igreja. Então, assim, foi um momento em que foi uma decisão, assim, clara, né? Porque eu abri mão do emprego, de tudo, né? De uma vida totalmente estável. Sim. Pra uma vida de caminhar em fé. Sim. Sem saber, meu Deus, amanhã, o que vai ter? Nossa, e... Que mudança. Foi muito difícil. Mas, assim, eu tinha muita clareza no meu coração. Convicção, muita né? convicção. Não dava pra dizer assim, não é. Por mais que as pessoas falavam pra mim, cara, isso é loucura, o que você tá fazendo? Então, veio muitas palavras nesse sentido. Mas no meu coração, tinha certeza que era Deus que estava me direcionando. Amém. Então, amém. E isso basta, né? Isso tem que ser o nosso norte, sim. né? E aí você falou que, então, desde criança você já tinha esse interesse, esse chamado, estudou ensino médio, faculdade, pós. E o que você se formou no quê? Tá. A faculdade. Eu comecei a procurar, né? Eu sempre, já no ensino médio, eu tinha esse interesse de fazer faculdade e tudo. Então, eu comecei a ver onde que mais eu tinha afinidade. E aí foi quando eu conheci a nutrição. E eu me encantei pela nutrição. Que porque legal. eu vejo, principalmente a nutrição, como algo que me conecta às pessoas, sabe? Uma forma que eu posso ser suporte, eu posso influenciar, eu posso ajudar de alguma forma. Então, assim, a nutrição não veio pra mim, tipo, como algo que fosse pra eu ganhar dinheiro, sabe? Eu não tinha essa... até porque na época não era uma profissão tão reconhecida assim, né? Então, tipo assim, as pessoas vieram muito falar pra mim, nossa, você tem que escolher uma profissão em que você tem um retorno financeiro e tal. Mas... tipo, eu também não tinha dúvida, era o que eu gostava e ponto. Então, na minha cabeça, eu tinha que ir caminhar por aquilo que eu queria. Sim, entendi. E aí você, essa faculdade, você pensou, nossa, já que eu tenho um chamado missionário, vai me ajudar? Você chegou já a pensar nisso?
Não. Foi planejado? Não. Tipo assim, eu quero ser missionária, então eu vou ser médica. Não. As pessoas já ligam assim, né? Não foi planejado. Não, porque quando eu entendi sobre missões, eu não achava que eu ia pro campo nesse sentido. Era só aquele ambiente. Então, tipo assim, no momento que eu tava fazendo a faculdade, eu tive um pouco desse pensamento de trazer a glória pra mim. No sentido de fazer sucesso. Então, eu cheguei nesse momento de achar que, nossa, eu quero ser uma boa profissional, eu quero ser reconhecida, sabe? Então, eu não tinha noção sobre... E aí é quando a profissão, ela se rende aos pés do Senhor. Amém. Porque depois que eu conheci, e aí fui conhecendo o Senhor, eu entendi que tudo que eu tenho, tudo que há em mim é para a glória de Deus. Amém. Então, depois veio essa conscientização de que, cara, era isso. Tipo assim, veio primeiro porque eu gostava. Mas hoje eu faço o que eu gosto pra ser ponte para as outras pessoas. Sim. Né? Então, assim, depois que a profissão, ela se redimiu aos pés do Senhor. Nossa. Então, hoje eu consigo ver a nutrição como algo que vai me conectar às pessoas e Jesus pode ser enxergado dentro disso, sabe? Dentro de todo esse âmbito da alimentação saudável, de cuidar do corpo. Então, hoje eu vejo isso de uma forma mais espiritual também, sabe? Não só como algo, tipo assim, da saúde, mas como algo que o Senhor nos deu. Sim. E como responsabilidade, né? Como cristão, né? Para cuidar do nosso corpo. E aí você falando da sua... Então você conseguiu casar a sua profissão estando em missão em tempo integral. Sim. E aí você tem algum projeto nesse sentido, nesse ramo? Qual que é a sua importância que você acha, nossa... Não, é realmente importado o nosso corpo, porque nós somos integral, o evangelho é integral. Então, você tem caminhado em cima disso? Você tem desenvolvido alguma coisa? Sim, assim, eu atualmente eu trabalho, né, consultando, mas eu tô caminhando muito para a questão da nutrição materno-infantil, eu tô migrando um pouco, né? Mas quando eu cheguei em Jocum, o Senhor começou a mexer no meu coração sobre unidade de alimentação e nutrição. Anteriormente, na faculdade, não era uma disciplina que me atraía, né? Porque eu sempre gostei da parte clínica. Sim. Mas isso veio de uma forma a ressignificar, não entrando diretamente na parte de nutrição e nessa parte de unidade de alimentação, mas trazendo para a parte que eu gosto, sabe? Então, hoje a gente está com um projeto, que é o chamado Projeto Lorenzo. Que legal. A gente quer. Você em um grupo de amigos também formado nessa área. Sim. A gente, na ETED, eu conheci mais 2 outras nutricionistas. Olha que legal. E aí a gente se uniu, né? Com a mesma visão. Com a mesma visão. Propósito. O Senhor falou, assim, com cada uma e a gente compartilhou ali e viu que, não, nós podemos fazer algo. Que legal. Né? Porque antes estava só uma e aí nesse sentido, ela não conseguia, tipo, avançar, romper. E aí a gente viu mesmo como o Senhor nos unindo naquele tempo, sabe? E a gente começou a orar sobre isso, começou a trabalhar, sabe? Tipo aquele passinho, não, vamos ver o que dá e tal. E a gente compartilhou com a liderança abraçou e a gente começou a trabalhar naquela base, mudando mesmo a estrutura física da cozinha, fazendo treinamentos. A gente fez um projeto mesmo para aquela base. Nossa. E mudou aquele ambiente, mudou aquele lugar na época. E aí depois a gente se afastou, né? Porque cada um foi para uma base. E a gente achou que ia acabar ali, né? Sim. Tipo assim, não ia para frente. Mas cada base que eu chegava, cada lugar que eu chegava, o Senhor começava a falar comigo sobre isso. Sobre a alimentação, sobre o cuidado do corpo. Sobre o cuidado do missionário e tal. E aí eu ficava assim, nossa Deus, como assim, né? Como é que isso vai acontecer e tal? E aí foi quando uma dessas meninas que é nutricionista também conversou, né? Mandou uma mensagem e aí eu falei assim, nossa, o Senhor tá falando comigo também sobre isso. Então, tipo, tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido. E aí a gente começou, né? Se unir. E hoje a gente tem
um grupo de nutricionista e uma chefe de cozinha. Nossa, que legal. Todas missionárias? Tem algumas são missionárias, mas a gente também tem outras que não são, mas são nutricionistas, que né? Legal. Mas que entenderam em trabalhar no projeto também. Isso. Então a gente está desde o começo do ano formando esse projeto, trabalhando nesse projeto porque o nosso desejo é alcançar todas as bases do Brasil, né? Alcançar na forma de ressignificar. E o nome Lorenzo, né? Por que Lorenzo? Por que Lorenzo? Mas o nome Lorenzo veio de um livro, né? Que é do irmão Lorenzo, que ele fala que o nome do livro é A Prática da Presença. E ele, em um dos trechos do livro, ele fala que ele não gostava muito da cozinha, né? Mas ele foi colocado ali naquele período trabalhando na cozinha. E ele ressignificou esse período para render tudo ao Senhor. Amém. Então foi um lugar onde mais o Senhor ministrou na vida dele, falou com ele. Amém. E quando a gente leu, eu li esse livro, né, Dói. Mas é uma escola de oração e intercessão, né? Sim. É uma escola muito boa também. Sim. E aí eu li esse livro na Edói e as meninas leram também, né? E a gente, tipo assim, chamou muita atenção, porque a gente não quer trabalhar como uma consultoria de alimentos normal, sabe? A gente entende que é render ao Senhor, fazer tudo como para o Senhor, né? Então, tipo assim, a cozinha não ser um ambiente de peso. Cara, hoje eu tô na escala da cozinha. Nossa, que chato. Eu não sei nem cozinhar. Então, não é sobre isso. Sim. É sobre a gente ressignificar os nossos dons e talentos para o Senhor. Amém. E se permitir aprender algo novo, sabe? Às vezes você não vai estar ali na cozinha cozinhando, propriamente dito, assim. Você não vai estar cozinhando, mas você vai estar fazendo algo para cooperar para que ali saia uma boa alimentação. Amém. E eu consiga fornecer uma alimentação de qualidade para o outro, porque eu penso na saúde do outro, porque eu sou suporte para o outro, sabe? Sim. Então a gente entende que o cuidado integral com o missionário não é só tipo sobre finanças, não é só sobre mandar um alojamento ou mandar, mas eu entender que eu como base, eu como cristã, eu entendendo esse chamado, eu preciso cuidar bem do missionário, dar suporte para ele, para enviar ele para as nações, porque eu não posso enviar um missionário de qualquer jeito. Com uma saúde que não está 100%, né? Uma saúde debilitada, com a imunidade baixa. Sim. Como a pessoa vai caminhar um bom tempo do seu dia para entregar uma Bíblia se a sua saúde tá ali, meu Deus, sabe? Então realmente é de suma importância, né? Até para os missionários, e eu creio também que até pro corpo da igreja, né? Então, assim, a gente já caminhando pro final, você já falou a sua profissão, onde você mora, o que você faz, qual mensagem de encorajamento você deixa para quem tá nos assistindo agora? Então, acho que dentro disso que a gente conversou, dentro daquilo que a gente trouxe, trazer mesmo essa importância do cuidado do corpo, sabe? Não só como algo que, isso não é pra mim, eu tô bem, mas entender que a saúde, ela vem desde uma gestação, né? Então eu formo ali, a pessoa ela é formada nesse comecinho. Então não é deixar para eu cuidar do meu corpo, não é deixar para eu fazer as coisas ou correr atrás de uma boa alimentação ou de um médico depois de que eu já estou com um diagnóstico, mas entender isso como um cuidado do Senhor para mim, né? A mesma forma que eu tenho nesse sentido de querer o Senhor, ler a palavra, jejuar, buscar, ir à igreja, mas entender que o meu corpo é minha responsabilidade, que o Senhor deu para mim, é templo do Espírito Santo de Deus. Então eu preciso fazer isso com excelência, né? Para o Senhor, não como para as outras pessoas, mas para o Senhor. Então a mensagem que eu deixo é de encorajamento para que você como cristão, você como missionário, não negligencie o seu corpo. Amém. Não negligencie a alimentação, não negligencie o chamado que Deus tem para você,
né? Então, é essa mensagem que eu deixo. Amém, Thali. Muito obrigada. Muito obrigada por você aceitar esse convite. Obrigada por compartilhar o projeto, que o Senhor possa te abençoar. E obrigada a você por nos visitar, por assistir esse vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar, tá bom? E até o próximo episódio. Tchau!